Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na saga do nosso guerreiro investidor, o Koji. Ele já domina um monte de técnicas e jutsus bem poderosos, mas agora ele está de frente com o seu oponente mais formidável, o demônio que vive dentro da própria mente dele. Imagina a cena, a tensão é palpável. O Koji, nosso herói, está simplesmente em pânico. Na frente dele, um holograma mostra o mercado Oni, sabe? O demônio do mercado, literalmente devorando os investimentos dele. O gráfico só cai vertiginosamente e o impulso do Koji é um só: vender tudo, agora, antes que não sobre nada. E bem no momento em que ele está quase apertando o botão de vender tudo, o sensei dele aparece e intervém com essa lição, que é a base de tudo. Com uma única frase, ele muda o campo de batalha. A luta não é mais com o mercado lá fora. A verdadeira batalha é interna. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. A primeira grande lição do sensei começa agora. O Koji está frustrado, sabe? Porque o rival dele, o Kenji, parece que está sempre ganhando. Mas o sensei vem e explica. O Kenji não está vencendo por habilidade. Ele está vencendo por confundir sorte com um verdadeiro jutsu. E aqui a gente vê a diferença gritante entre os dois caminhos. O Kenji está no mercado como se estivesse num cassino, apostando em moedas demônio, aqueles ativos super especulativos que sobem só na base do boato. Ele não enxerga o risco, porque a sorte é assim, né? Ela é invisível, até o momento em que ela some. Do outro lado está o caminho do Koji, o caminho do investidor de verdade. Um caminho que exige disciplina, humildade e uma visão de longo prazo para entender os perigos. Então, o ponto principal é este. O sensei ensina que as habilidades para construir uma fortuna são muito diferentes das que a gente precisa para manter essa fortuna. Sabe? Ficar rico pode envolver um pouco de ousadia, de risco, mas permanecer rico, isso é um teste de caráter. Exige a humildade de nunca, jamais subestimar o mercado. Vamos avançar porque a coisa fica mais profunda. A segunda lição confronta o Koji diretamente sobre as motivações dele. O sensei o força a encarar aquele demônio interno que pode levar qualquer guerreiro à ruína, não importa quão habilidoso ele seja: a ganância. E aí o sensei faz a pergunta que desmonta o Koji. Uma pergunta que parece simples, mas é devastadora. Porque no momento em que a resposta é só mais, a batalha já está começando a ser perdida. Essa busca por mais, sem um objetivo claro, é o primeiro passo para o abismo. A ganância, ou goioku, não é só querer mais. É um sabotador interno. É ela que faz um investidor abandonar um plano sólido só porque viu o Kenji tendo sucesso, por pura inveja. É ela que força a venda no fundo do poço, por pânico. Com a ganância no comando, não existe mais estratégia, sabe? Só existe uma peça no tabuleiro dela. Agora, a gente chega na terceira e talvez mais poderosa lição de todas. O sensei revela para o Koji que a arma mais forte no arsenal de um investidor não são aqueles retornos explosivos, mas sim algo muito mais sutil e poderoso: o tempo. Ou, como eles dizem, Jikan. E essa parábola é simplesmente perfeita. De um lado tem o bambu da alta performance, que foi forçado a crescer com fertilizantes perigosos, tipo alavancagem. Ele sobe rápido, mas é fraco, é frágil, quebra na primeira tempestade, no primeiro inverno do mercado. Do outro lado, o bambu da consistência. Ele cresce devagar, mas suas raízes se aprofundam, se tornam fortes. E esse bambu consistente, ele não só sobrevive, ele prospera em todas as estações. Neve, chuva, sol, vento, ele aguenta tudo. Isso é uma metáfora perfeita para uma estratégia de investimento sólida. Não se trata de evitar as tempestades, mas de ser forte o suficiente para aguentar o tranco e continuar crescendo. E aqui está o segredo do jutsu mais poderoso de todos: os juros no jutsu, os juros compostos. Ele não exige genialidade, ele exige paciência. A magia dele é interrompida pelo pânico, pela ganância. O verdadeiro poder vem de encontrar um bom retorno que você consiga manter sem interrupção pelo maior tempo possível. Simples assim. Então, peraí. Se o objetivo não é só ter mais e mais, qual é o verdadeiro prêmio? O sensei finalmente revela para o Koji o objetivo final de toda essa jornada. E olha, não é nada do que ele imaginava. Isso é Jiyu. A verdadeira riqueza não é o carrão de luxo, não é o relógio caro. É ter o controle sobre o próprio tempo. É poder acordar e decidir o que fazer com seu dia, sem que o medo
ou a necessidade de dinheiro ditem suas escolhas. Essa é a liberdade máxima. E a gente volta para o Koji. O gráfico continua caindo, mas alguma coisa mudou. Ele está calmo. A aura dele, que antes era vermelha de pânico, agora está azul, estável. Ele finalmente entendeu. A batalha é contra a própria impaciência, a própria ganância, o próprio medo. E então, ele desligou o holograma. Ele venceu. Venceu a si mesmo. O sensei sorri. O Koji dominou a lição. Ele entendeu que a psicologia é a sua arma mais forte. Mas a jornada, claro, não acabou. Agora, ele está pronto para o próximo passo. O sensei explica que para alcançar a verdadeira liberdade, a Jiu, não basta só dominar as emoções. É preciso também entender a linguagem do dinheiro, começando pela diferença fundamental entre o que é um ativo e o que é um passivo. É preciso aprender a mentalidade que separa quem constrói riqueza de quem só a consome. E com essa frase cheia de mistério, o sensei prepara o terreno para a próxima lição. A história de como duas mentalidades financeiras completamente opostas, ensinadas por dois mestres diferentes, moldaram o caminho para a riqueza. A jornada do Koji hoje foi sobre dominar o próprio coração, o Kokoro. E agora fica a reflexão: qual foi a lição que mais falou ao espírito de guerreiro de quem acompanha essa saga? A batalha contra a ganância ou a paciência para deixar o tempo agir? Fica a pergunta no ar. E se preparem, pois a lenda dos dois pais será revelada.